Good morning, everyone. Bom dia a todos. As we pursue our goal of listening for the Holy Spirit, Enquanto nós perseguimos a escuta ao Espírito Santo, one of the ways we can do that is to reflect on the life of Jesus. uma das maneiras de conseguir isso é refletir sobre a vida de Jesus. So this morning I want to spend a few minutes focusing on the life of Jesus. Is that okay? Então eu vou falar um pouco sobre a vida de Jesus. Tá bom para vocês falar sobre isso? Any objections? Alguma objeção? When we think of Jesus Christ, many descriptive titles come to mind. Quando nós falamos de Jesus Cristo, muitos títulos descritivos vêm à nossa mente. I just used one title, Jesus Christ. Eu já uso um título que é Jesus Cristo. Jesus, our Messiah. Jesus, o Messias. What are some other titles that come to your mind when you think of Jesus? Just speak one out. Quais outros títulos que vêm na mente de vocês quando nós falamos de Jesus? Por favor, fale. Prince of Peace, Elder Brother, Príncipe da Paz, Emmanuel, Emmanuel, The Lord, Lord. o Senhor, Anything else? algum outro. The Word made flesh. O verbo se fez carne. Alpha and Omega. Alpha and Omega. Alfa e Ômega. Resurrection and life. Yes, the resurrection and the life. Son We could do this all day, couldn't we? Son of Man. Son of Man, Son of God, Filho do homem. Savior, Salvador, Redeemer, Redimidor, Healer, Redentor, Deliverer, Curador, Teacher, Libertador, Rabbi, Mestre, Rabi, Master, Mestre, Bread of Life, Light of the World, Luz do mundo, Good Shepherd, Bom Pastor, King of Kings and Lord of Lords. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. There's no shortage of titles that we can consider as we focus on Jesus. Há muitos títulos quando nós nos referimos a Jesus Cristo. But I bet you have not heard the title that I'm going to give Jesus this morning. Mas eu acho que vocês nunca pensaram no título que eu vou dar a Jesus essa manhã. As I share with you today, I want you to think about Eu quero que vocês pensem essa manhã Jesus, the ecumenist. Jesus como um humanista. What? Ah, o ecumenista. Ah, sorry, I didn't. See, she has never heard of it. Eu nunca ouvi. Ecumenista. Is that in the Bible, Jesus the ecumenist? O ecumenista, o ecumênico, tem I esse nome don't na think it's in there Bíblia. literally, is it? Literalmente não tem na Bíblia esse título para Jesus. But I want to share some words and actions Eu vou mostrar algumas palavras e ações de Jesus as we look at the Gospels and study the life of Jesus. quando nós olhamos para o Evangelho e estudamos a vida de Jesus que está contida ali. Then you can decide for yourself if my title is heretical. E aí depois vocês vão decidir se esse título que eu dei a Jesus é herético ou não. Because many of us have spent years as Christians in the church Porque nós levamos anos como cristãos e na igreja and thought of the concept of ecumenism e pensamos no sentido da palavra ecumenismo with ambivalence. como ambivalente. We were told by some that the ecumenical movement is evil, Nós ouvimos de alguns que o ecumenismo é uma coisa má that it leads to compromise in our faith. e que pode comprometer a nossa fé. Some even say that the Bible prophesies that the Antichrist is coming, E alguns dizem até que, como está escrito na Bíblia, que o anticristo vai chegar. and some Bible prophecy teachers say that the Antichrist is coming from the ecumenical movement. E alguns dizem até que o anticristo vai vir através do movimento ecumênico, From the World Council of Churches, do Conselho Mundial das Igrejas, or even from the office of the Pope. né? Office of the Pope. E a própria figura do Papa. So I understand if some are not comfortable with the title of Jesus the Ecumenist. Eu creio que muitos não ficariam muito à vontade com esse título de Jesus, o ecumênico. But when I call Jesus an ecumenist, Mas quando eu chamo Jesus de ecumênico, I'm simply saying that he really cares
about the unity of brothers and sisters in the body. O que eu quero dizer é que ele realmente se interessa pela unidade entre os irmãos e irmãs no corpo de Cristo, Of which he is the head. do qual ele é a cabeça, That he prioritizes our unity. que ele prioriza a nossa unidade, That he prays for our unity. que ele deseja a nossa unidade, That he models unity. que ele modela e elogia a unidade, That he instructs us to walk in unity with one another que ele nos orienta e ensina a andar em unidade uns com os outros, for the sake of the advancement of the kingdom of God para que o reino de Deus possa vir plenamente and for the fulfillment of the Great Commission. e para o pleno cumprimento da verdade. And I think I can back that up with Scripture. E eu tenho confiança de que eu posso confirmar isso que eu estou dizendo usando a Sagrada Escritura. Here are a few glimpses of Jesus the ecumenist in action. Agora eu vou dar alguns relances de Jesus funcionando como ecumênico, usando a Escritura. We won't read the passage, it's long, but I want to refer you to John chapter 4. Nós não vamos ler o texto inteiro, mas eu queria que vocês anotassem João 4, The story of the woman at the well. a mulher no poço. You know this story. Vocês conhecem muito bem esse texto? Jesus took initiative to break down walls and boundaries with the woman at the well. Jesus toma a iniciativa de quebrar as barreiras e todos os muros para entrar em contato com essa mulher. Boundaries between Jews and Samaritans. As barreiras que havia entre judeus e samaritanos, In other words, ethnic and religious boundaries. na verdade eram barreiras étnicas e religiosas. Boundaries between men and women. Barreiras entre homem e mulher. In other words, gender boundaries. Relacionamento homem-mulher, no sentido de... Boundaries surrounding morality and lifestyle. E também vencendo barreiras de moralidade e de estilo de vida. Jesus approached the woman. Jesus se aproxima daquela mulher. He spoke to her. E ele fala com ela. He revealed himself to her. E ele se revela a ela. He saw her for who she really was. E ele a vê como ela verdadeiramente é. He brought healing to her. E ele leva cura a ela. And he empowered her to evangelize her community. E ele dá a salvação e a empodera para ir levar o evangelho na região dela. Evangelizar. And she in turn broke down walls E ela também quebra barreiras. and initiated revival there in Samaria. E ela começa um verdadeiro reavivamento na Samaria onde ela morava. Similarly, I want to refer you to Mark chapter 7. Também quero me referir a Marcos 7. The exorcism of the Syrophoenician woman's daughter. A libertação da filha da mulher sírio-fenícia. I'm going to read starting in verse 25 of Mark 7. Eu vou ler Marcos 7, starts from 7, versículo 7. And in the middle of that verse, it says, a woman whose little daughter was possessed by an impure spirit came and fell at his feet. Mark 7. Logo, 25, desculpa. Marcos 7, 25. Logo, uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro, ouviu falar dele, ela foi e jogou-se a seus pés. The woman was a Greek born in Syrian Phoenicia. She begged Jesus to drive the demon out of her daughter. Ela era uma mulher de origem grega, sírio-fenícia, e ela se prostra diante de Jesus e pede a libertação da filha. First, let the children eat all they want, he told her, for it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Mas Jesus responde: deixe que os filhos se saciem primeiro, pois não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorros.
Lord, she replied, even the dogs under the table eat the children's crumbs. Mas ela responde: Senhor, também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que os filhos deixam cair. Then he told her, for such a reply you may go, the demon has left your daughter. Jesus então lhe disse: Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa, o demônio já saiu de tua filha. She went home and found her child lying on the bed and the demon gone. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, o demônio havia saído dela. Again, we see Jesus, the ecumenist, overcoming barriers. Nós vemos Jesus como ecumênico, vencendo e ultrapassando barreiras, Barriers related to ethnicities. barreiras étnicas. This woman was a misfit. Misfit. What is She this? did not belong. Ela era uma estrangeira, ela não fazia parte do grupo, ela não era judia. Was she Greek? Was she Canaanite? Ela era cananeia, era grega, Syrian? síria, Lebanese? Turkish? libanesa, Israel? de Israel, turca. O que ela era? She didn't fit in this culture. Ela não fazia parte daquela cultura. But Jesus saw her for who she was. Mas Jesus a viu pelo que ela era. He recognized her persistent faith E ele reconheceu a sua fé persistente and provided the miracle her family needed. e fez o milagre que a família precisava. Similarly, in Matthew chapter 8, Da mesma forma, em Mateus 8, this is the story of Jesus connecting with the Roman centurion. é a história de Jesus tendo contato com You know this passage well. o centurião romano. 8, chapter 8. Start with verse 8. So, in verse 7, Jesus says, and of course, this centurion is coming because his servant is paralyzed. Jesus, ele se aproxima, o centurião se aproxima de Jesus porque o servo que ele gostava tanto estava paralisado, doente, grave. He comes to Jesus, and Jesus says to him, shall I come and heal him? E Jesus responde: vou curá-lo. And the centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof. E o centurião responde então: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. But just say the word, and my servant shall be healed. Dize uma só palavra e o meu criado será curado. For I myself am a man under authority. Pois eu mesmo, sendo subalterno, tenho soldados sobre as minhas ordens. And you know the rest, and at the end of verse 10, Jesus says, I have not found anyone in Israel with such great faith. E você sabe como o texto continua, e no final ele vai dizer, Jesus vai dizer: em verdade vos digo, em ninguém em Israel encontrei tanta fé. And he says in verse 11, I say to you that many will come from the east and the west, and will take their places at the feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. E um versículo que muitas vezes nós nem prestamos atenção, que diz: ora, eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas. Of course, you Catholics know this verse because you use it in your liturgies every week. Vocês católicos conhecem muito bem esse texto, essa realidade, porque é usado na liturgia católica todos os dias. Showing great faith in the authority of Jesus to heal. Mostrando grande fé na possibilidade de Jesus de curar. But Jesus is declaring that the kingdom of heaven will be filled with people coming from the east and from the west, from locations far beyond what people have imagined. O que Jesus está dizendo é que o reino dos céus estará cheio de pessoas vindos do oeste, do leste, do oriente, do ocidente, que nós não podemos nem fazer ideia. So these are some of the encounters Jesus has with a diverse sampling of people. Isso é sinal da quantidade de encontros que Jesus tem com pessoas extremamente diversificadas, para além do povo de Israel. But what about his teachings? E os seus ensinamentos? One of my favorite passages is in John chapter 10. Uma das passagens minhas preferidas está em João 10.
John 10, and this starts with verse 14. Jesus says, I am the good shepherd. John 10. This is a Bible quote for him. Bom pastor. Eu sou. Que o microfone está falhando. Alguém pode trocar? Ok. Eu sou o bom pastor. I know my sheep and my sheep know me. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Just as the Father knows me and I know the Father. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. And I lay down my life for the sheep. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Here's the important verse. E aqui um versículo extremamente importante. I have other sheep that are not of this sheep pen. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. I must bring them also. Também a essas devo conduzir. They too will listen to my voice. E elas escutarão a minha voz. And there shall be one flock and one shepherd. E haverá um só rebanho e um só pastor. So as we think about this idea of other sheep in other sheep pens, E quando nós pensamos nessa ideia de ovelhas e de um rebanho maior, we might think of Jews and Gentiles coming to the a Messiah. gente pode pensar nos judeus e nos gentios encontrando o Senhor. We might think of geography, of those far away coming to the Messiah. Podemos pensar também em termos de geografia, aqueles que vieram de longe e se encontraram com o Senhor. But did you hear the urgency in Jesus' voice? Mas vocês percebem a urgência na voz de Jesus ao dizer: This is Jesus the ecumenist. Este é Jesus, o ecumênico. Jesus is our ecumenical mentor today. Jesus é o nosso mentor ecumênico hoje. We can all learn from him. Todos nós podemos aprender com ele. I hope you all have found ecumenical mentors in your life. Eu espero que todos vocês tenham encontrado mentores ecumênicos na vida. If not, ask the Lord to show you one. Se não, por favor, peçam ao Senhor que os dê. And follow them as they follow Jesus the ecumenist. E sigam este mentor, tanto quanto este mentor segue Jesus o ecumênico. I have some Pentecostal ecumenical mentors. Eu tenho alguns mentores pentecostais ecumênicos. A man named Mel Robeck is a great mentor of mine. Mel Robeck Yeah, Mel Robeck. é grande mentor na minha Yes. vida. Yes. I just met this week Joe Tassini, and from a distance he's been a mentor of mine. I've watched his work in Unity. Eu conheci pessoalmente o Joe Tosini agora, mas há algum tempo que ele é um mentor para mim também. But I've also had Catholic ecumenical mentors. Mas eu também tenho mentores católicos que trabalham com ecumenismo. que são People I've been ecumênicos. blessed to spend time with. Pessoas com quem eu já tive a oportunidade de gastar tempo da vida partilhando. They have shaped my ecumenical heart. E eles moldaram o meu coração ecumênico, People like Father Killian McDonald, como o padre Killy McDonald, Cardinal Cantalamessa, o cardeal Cantalamessa and my dear friend Juan, Monsignor Juan. e também o Monsenhor Juan Guzman. So I invite you to ask the Lord for an ecumenical mentor, Eu peço que vocês peçam ao Senhor mentores ecumênicos. even one that is not from your own ecclesial stream. E mesmo alguém que não seja da mesma igreja, denominação que você faz parte. But our chief ecumenical mentor is Jesus the ecumenist. Mas sabemos que o chefe, o mentor maior, com M maiúsculo, é Jesus Cristo, o ecumênico. We can follow Jesus and declare Nós podemos seguir Jesus e declarar that we have other sheep que nós temos outras ovelhas who are not of this sheep pen. que não fazem parte do nosso rebanho. We must bring them also. Mas nós devemos trazê-las também. They too will hear his voice. Elas também ouvirão a sua voz. And there shall be one flock E haverá um único rebanho and one shepherd. e um único pastor. Amen. Amém? Luke chapter 9. Lucas 9. Another encounter. Um outro encontro.
Jesus and the disciples Jesus e os discípulos are walking along, estão caminhando juntos and they see some others attempting to do kingdom work. Others. e eles veem outros tentando fazer as ações para o reino dos céus. Verse 49. 49. Master, said John, we saw somebody driving out demons in your name, and we tried to stop him because he is not one of us. Tomando a palavra, João disse: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos porque não anda conosco. Do not stop him, Jesus said, for whoever is not against you is for you. Jesus respondeu: Não o proibais, porque quem não é contra vós está a vosso favor. How do we feel about the others? Como é que nós nos sentimos com relação aos outros? People not in our congregation or diocese. Pessoas que não fazem parte do nosso grupo, da nossa diocese. Nobodies São os estranhos, são os ninguéms, trying to do kingdom work. tentando fazer e o reino dos céus acontecer também. In our hearts, do we want to stop them? Será que no nosso coração nós também queremos pará-los? I submit that that is a spirit of competition. Eu acredito que haja nessas situações um espírito de competição. We must beware of competition in the body of Christ. Nós precisamos estar muito alertas com relação ao espírito de competição entre nós no reino dos céus. Another way to look at this is denominationalism. Uma outra maneira de classificar isso seria o denominacionismo. Or if I'm not a part of a denomination, Ou se eu não fizer parte de uma denominação, anti-denominationalism. Então é antidenominacionismo. The very next scene in Mark chapter 9, Uma outra cena em Marcos, né? Mark 9 verse 51. É Marcos 9. I'm sorry, You said Luke before. It's Luke. I'm sorry. Mas My Lucas. fault, my fault. Lucas, não é Marcos, é Lucas. Luke chapter 9. Lucas 9. 51? 51. 51. As the time approached for him to be taken up to heaven, Jesus resolutely set out for Jerusalem. Quando ia se completando o tempo para ser elevado ao céu, Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. And he sent messengers on ahead who went into a Samaritan village to get things ready for him. Enviou então mensageiros à sua frente, que se puseram a caminho e entraram num povoado de samaritanos para lhe preparar hospedagem. But the people there did not welcome him because he was heading for Jerusalem. Mas os samaritanos não o queriam receber porque mostrava estar indo para Jerusalém. When the disciples James and John saw this, they asked, Lord, do you want us to call fire down from heaven and destroy them? Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que os destrua? But Jesus turned and rebuked them, and then he and his disciples went to another village. Ele, porém, voltou-se e os repreendeu, e partiram para outro povoado. Shall we call down lightning and consume them? Nós devemos chamar fogo do céu e consumi-los, destruí-los. James and John were really helping Jesus out there. O Tiago e o João realmente não estavam ajudando muito Jesus ali. This is maybe a form of tribalism, É uma mentalidade um pouco tribal, elitism. elitista. We saw in the story of the woman at the well that Jesus loved the Samaritans. A gente vê no encontro de Jesus com a mulher samaritana em João 4 como ele amava os samaritanos. He wanted to see them come to him Ele queria vê-los encontrar-se com ele and fully embrace the kingdom of God. e totalmente abraçarem
conquistarem o reino de Deus, which will require full reconciliation with their Jewish cousins. que exigia uma reconciliação plena com os primos judeus. So he is patient with these Samaritans Ele tem bastante paciência com os samaritanos, because they lack understanding. porque lhes faltava entendimento das And he coisas. wants his disciples to show compassion on them. E ele gostaria que os discípulos mostrassem compaixão com relação aos samaritanos. And kindness and grace. E ternura e graça. This is Jesus the Ecumenist. Este é o Jesus ecumênico. In all of these and many other instances, Jesus is our exemplar ecumenist. Jesus, neste texto e em alguns outros também, ele é o nosso modelo de ecumenismo. He was radically committed to our unity as his followers. Ele era radicalmente comprometido com a unidade entre os seus discípulos, Which helps us to better understand his final prayer in the garden for us. e por isso nós conseguimos entender, sob essa perspectiva, conseguimos entender melhor a sua oração no jardim. My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message. A minha oração não é somente para eles, mas para todos aqueles que crerão em mim. That all of them may be one, Father, Que todos sejam um, Pai, just as you are in me como tu estás em mim and I am in you. e eu em ti. May they also be in us, Que eles possam estar em so that nós, the world may believe that you have sent me. para que o mundo creia então que tu me I've enviaste. given them the glory that you gave me, Eu dei a eles a glória que tu me that deste, they may be one as we are one. para que eles sejam um como Ai. nós somos um. I in them and you in me, Eu neles e eles em mim, so that they may be brought to complete unity. para que eles sejam levados a uma perfeita unidade. Then the world will know Então o mundo crerá that you sent me que tu me enviaste and have loved them even as you have loved me. e os amou como tu me amaste. So as we prepare, Monsignor Juan will be up in a moment here. Monsenhor Usman falará logo a seguir. And later this morning we'll be in our small groups reflecting E pouco mais tarde nós estaremos nos nossos grupinhos partilhando as the Holy Spirit pinpoints in our hearts. aquilo que o Espírito Santo está falando pessoalmente aos nossos corações. How we can follow Jesus the Ecumenist. Como nós podemos seguir Jesus, o ecumênico? So maybe for our thoughts, Para dar pouco de iluminação aos nossos pensamentos, let's ask, what obstacles must I remove quais são os obstáculos? Anotem, quais são os obstáculos que eu preciso remover from my heart do meu coração? Quais são os obstáculos que eu preciso remover do meu coração? if I hope to fully follow in the footsteps of Jesus the Ecumenist? Se eu realmente quero seguir os passos firmes de Jesus, o ecumênico. Is there something in my heart about ethnic or racial Há realities? realidades no meu coração étnicas, religiosas, que precisam ser vencidas? Is there something in my heart about gender? Há algum preconceito no meu coração com relação à identidade sexual? If I'm a man, maybe I struggle with women who want to be in ministry or leadership. Eu, como homem, posso ter alguma resistência a ver uma liderança feminina, por exemplo. If I'm a woman, Eu, como mulher, maybe I've been hurt by men in the church. pode ser que eu já tenha sido ferida ou rejeitada em situações na igreja. Maybe some of us have something in our hearts about sexuality or morality or lifestyle. Pode haver feridas no nosso coração sobre questões morais, sexuais e de comportamento também. Something involving estrangement or judgment. Estranheza ou julgamentos. Maybe you feel like a misfit. Ou talvez você se sinta fora do lugar, não pertenço. As you give this to the Lord, maybe God can use you to be a healer of other misfits. E ao entregar isso ao Senhor, você pode se transformar num instrumento para curar outros da mesma realidade.
Maybe there's something in your heart about politics. Talvez haja alguma realidade no seu coração ligada à política. Can you love those in the church who vote differently than you? Você é capaz de amar aqueles na igreja que têm postura política contrária à sua? Maybe for some of us there's lingering anti-Semitism. Anti-Semitism? Antissemitismo também. Tem um grande problema contra os judeus. Maybe there are issues in our hearts with regard to geography. Talvez haja problemas no nosso coração relacionados a áreas geográficas. If you are a Latin American, Se você é latino-americano, maybe you struggle once in a while with some of us weirdos from North America. pode ser que nós latino-americanos talvez já tenhamos tido problema com os norte-americanos. Or Europe or Africa or somewhere else. Ou da África ou da Europa. Maybe there's that denominationalism thing. Aquela coisa denominacional que nós podemos ter também no coração. Or anti-denominationalism. Ou antidenominacional. Or tribalism. Ou tribal. Or elitism. Ou elitismo. Whatever it is, the Holy Spirit can minister to you. Seja o que for, o Espírito Santo quer ministrar para você. So that obstacles can be removed. Para que os obstáculos sejam removidos. And you can follow Jesus fully, Jesus the ecumenist. E você possa então seguir Jesus mais livremente. Ele que é o ecumênico. Now, one last scripture and I'll be done. O último texto bíblico e eu vou terminar. I won't make you read it. Okay. Sometimes Jesus actually invites us to follow him in a way that causes division. Algumas vezes Jesus nos chama a segui-lo e que gera algum tipo de divisão. Jesus invites us to carry our crosses and follow him. Jesus nos convida a segui-lo carregando a nossa cruz. And when we do, sometimes that causes offenses. E muitas vezes isso pode até causar certas ofensas. Even to those who are close to us. Até para os membros da nossa família, os que estão perto de nós. Friends. Amigos. Loved ones. As pessoas que nós amamos. Colleagues. Colegas. But when we do follow him fully, mas quando nós o seguimos inteiros, por inteiro, and we receive opposition, e nós temos uma posição clara, we're invited to come together in deeper unity in the process. nós somos chamados a viver isso com um processo de unidade, num processo de unidade. So there's a great price for us to pay Há preço alto a ser pago when we follow Jesus the ecumenist. quando nós seguimos Jesus, o ecumênico. He invites each of us to carry our own crosses. Ele nos chama individualmente, cada de nós, a carregar a sua cruz. The cross you and I are invited to carry A cruz que cada de nós é convidado a carregar includes a cross of commitment to ecumenism. inclui o compromisso com o ecumenismo. We must be bridge builders and reconcilers. Nós precisamos ser reconciliadores e construtores de pontes. And in so doing, E fazendo assim, demonstrate our commitment demonstrar o nosso compromisso to reaching the watching world para alcançar o mundo que nos observa with the love of Jesus the ecumenist. com o amor de Jesus, o ecumênico. Amen? Amém? Thank you.